O mistério de Belicena Vilca. Novela mágica. Por Naimrod de Rosário. Coleção. Espada de Tarsis. O mistério de Belicena Vilca por Naimrod de Rosário, primeira edição argentina. 27º dia. Como é sabido, doutor Sinagel, o livro sagrado por excelência para os judeus é a Torá, que essencialmente se compõe dos 5 livros do Pentateuco, tal como os apresentou o escriba Esdras no século V a.C. Mas esta é a Torá escrita, Torá Shebitat, que se deve considerar como uma doutrina profana, esotérica, pois a sua verdadeira sabedoria divina, a Hokmah, está cifrada na escritura e não pode ser interpretada sem conhecer as chaves criptográficas da Kabbalah. Existe, pois, também uma Torá oral, Torá Shebalfeh, que trata sobre estas chaves e constitui a doutrina esotérica que conhecem os membros da cadeia cabalística. Shalshele a-Kabbalah. O tema principal da Torá e a revelação sinaítica, ou seja, a Hokmah, que Jeová, Yahvé, revela a Moisés no Monte Sinai e que se sintetiza no Decálogo das Tábuas da Lei. Bem, Moisés recebeu as tábuas, o que quibe Torá mi Sinai, no Monte Sinai, e deste feito deve arrancar necessariamente a cadeia cabalística, já que a Cabalá procede do verbo quebel, que significa receber. Porém, se a Shashle, a Kebalá, começa em Moisés, tem de se recordar que este recebeu 2 tábuas da lei. Somente a primeira continha a revelação da sabedoria divina, a Hokmah, objeto da doutrina esotérica da Kabbalah. As segundas eram uma síntese daquelas e foram cifradas, como toda a Torá escrita. Segundo a Kabbalah, as primeiras tábuas procediam da árvore da vida, a saber, da inteligência do Uno, Binah, quanto que as segundas foram tiradas do costado da árvore do bem e do mal. A árvore da ciência do bem e do mal, cujo fruto havia comido, foi a causa da expulsão de Adão do paraíso. Disse então Jeová a Deus: Eis aqui que o homem se fez comum de nós, por haver conhecido o bem e o mal. Não seja que agora estenda a sua mão e tome também da árvore da vida, coma dela e se torne imortal. E o expulsou Jeová Deus do jardim do Éden, para que lavrasse a terra que foi criado. Jogou, pois, fora o homem e pôs de guarda ao oriente do Éden querubins armados com espadas de fogo para guardar o caminho da árvore da vida. Gênesis 3. Portanto, as segundas tábuas estão destinadas àqueles que desejem redimir-se dos pecados de Adão, mas que ainda permanecem sujeitos a ele. As primeiras, em compensação, revelam a Hokmah, a quem se tem elevado por sobre a condição humana ao estado adâmico e que merecem ganhar a imortalidade que procede de Binah, a inteligência da árvore da vida. Estes somente podem ser, por conseguinte, os mais altos sacerdotes do povo eleito. Por isso, Moisés velou ao povo de Hokmah e somente a comunicou a Josué. Josué a transmitiu aos anciões de Israel e estes aos profetas. Salomão ocultou as primeiras tábuas no templo e selou magicamente os esconderijo, de tal modo que somente puderam ser encontradas no século XII depois de Cristo, pelos templários, quem as transportou a Claraval. Outros profetas, não obstante, comunicaram verbalmente a Hokmah aos sacerdotes da grande sinagoga, que continuaram a cadeia cabalística.
Logo do cativeiro da Babilônia já não houve profetas em Israel, e Esdras, o escriba, apresentou ao povo judeu a doutrina esotérica da Torá escrita, baseada nas segundas tábuas da lei. Essa doutrina foi sustentada pelos sacerdotes da grande sinagoga, que então se chamavam escribas, sofrim, até chegar aos tanaítas, Tanem, do século I a 3 depois de Cristo. Os grandes cabalistas deste período, entre os que se sobressai Simeão ben Yoai, chamado a Lâmpada Santa, conseguiram transcender a Torá escrita e obter novamente a Okma. Posteriormente, a Torá oral foi transmitida pelos Amoraitas, Amoraim, e rabinos, Rabi, até à Idade Média. A partir da Torá escrita, 3 livros podem considerar-se como os mais importantes para os cabalistas judeus: o Sefer HaZohar, o Sefer Yezerá e o Sefer Yitch. O Sefer HaZohar, o livro do esplendor, foi escrito por Simeão ben Yoai no século II depois de Cristo, mas a única versão existente desde o século XIII é a tradução ao aramaico efetuada pelo cabalista espanhol Moisés de León. O Sefer Yazirá, o livro da formação, é mais antigo e a cadeia cabalística tradicional faz remontar a sua origem a Abraão. Mas, de longe, o livro mais secreto e misterioso, assim como o mais codificado pelos cabalistas, é o Sefer Itch, o livro do Holocausto de Fogo, o qual se supõe contemporâneo de Adão e procedente como o primeiro homem do Jardim do Éden. Na verdade, o livro original havia sido escrito no paraíso pelo anjo Raziel para a instrução de Adão, e o seu conteúdo seria a Hokmah mesma. Não se deve confundir aquele livro místico com o livro de Raziel, escrito no século XII pelo cabalista Elizar ben Judá de Worms e baseado em notícias de segunda mão sobre as tábuas de Zafiro. De acordo com a tradição rabínica, o verdadeiro livro de Raziel, Tábuas de Zafiro gravadas, havia sido roubado do paraíso por Rahab, rei do mar, e lançado ao oceano. Depois seria encontrado pelos egípcios e permaneceria durante milénios em poder dos faraós. Moisés o levaria consigo no Êxodo e o entregaria a Josué, de quem, segundo a cadeia cabalística, chegaria ao rei Salomão. Este obteria a sua famosa sabedoria, Hokmah, pela interpretação das tábuas de Zafiro, do livro de Raziel, mas por causa do seu enorme poder, o ocultaria no templo de modo que somente os templários Golan o encontrariam entre as suas ruínas 21 séculos mais tarde. É claro, Dr. Sinagel, à luz do já exposto nesta carta, que as tábuas de Záfiro e as tábuas da lei são uma e a mesma coisa. A saber que as primeiras tábuas com a Okma, procedente da árvore da vida, não são outra coisa que o livro de Raziel cedido a Moisés no Egito, pelos sacerdotes do Pacto Cultural. A explicação é a seguinte: se despojarmos ao mito hebreu do seu disfarce cultural, resta que Rahab não é outro que Poseidon, rei do mar, e legendário governador da Atlântida. Chegamos então à Atlântida, o jardim do Éden, pátria do primeiro homem, aquele paraíso perdido. Provinham os atlantes morenos, fundadores da hierarquia sacerdotal egípcia. Depois do cataclismo, eles haviam transportado ao Egito um dos seus livros de cristal, que existiam na biblioteca de Atlântides, o qual continha o registro da construção do universo pelo Deus Uno, Yahvé Elohim.
Este livro de cristal de Raziel, no qual estavam gravadas as 32 operacionais executadas pelo Criador para construir o universo, 10 sefirot e 22 letras. Com outras palavras, as tábuas ensinavam, mediante signos, os 22 sons e medidas do alfabeto sagrado, empregado pelo Criador, Uno, Yahvé Elohim, do qual deriva o alfabeto hebreu e a forma cósmica adotada por ele para criar e sustentar o universo, ou seja, os 10 Sefirot. É o que se conhece como o segredo da serpente. Na época de Moisés, os sacerdotes egípcios ignoravam o modo de interpretar as tábuas, mas recordavam que os atlantes morenos as haviam deixado ali para serem entregues ao povo eleito pelo Uno, como fundamento de uma aliança divina. Moisés recebe secretamente, então, as tábuas de pedra e parte com o seu povo até ao Monte Sião, onde Jeová celebra com a sua estirpe a aliança de fogo. Berit Resh, e revela Rockman das tábuas da lei. A retribuição exigida por Jeová ao povo eleito consistiria, como se desprende das declarações de Beri e Birsa, no supremo holocausto de fogo, Hitch, de onde toma o nome do livro que os imortais solicitaram aos 4 sacerdotes no castelo de Aracena. Resumindo, os templários encontraram as primeiras tábuas da lei, o livro de Raziel, que possibilitou à Igreja Golan obter Hahokman para o Colégio de Construtores de Templos e lançar a revolução arquitetónica do gótico ou gáulico. Mas mesmo que o decifrar matemático cabalístico, ou seja, gemátrico, do livro de Raziel permitiu conhecer os segredos da construção do cosmos, certas imagens que nele se viam permaneceram incompreensíveis aos Golan cistercienses. Foram estas visões, representadas simbolicamente pelos rabinos e sacerdotes Golan, as que constituem o livro Seferit. As figuras referidas em grande medida ao supremo holocausto de fogo e intituladas em hebreu ou latim, recém começavam a ser compreendidas pelos Golan, a partir das explicações de Beri e Birsa. Hoje em dia, Dr. Sinagel, acredita-se que somente exista um exemplar do Seferit, o qual se guarda numa sinagoga secreta de Israel, ao que somente têm acesso os sábios de Sião. Eles não permitem que se realizem cópias do mesmo e somente autoriza aos mais elevados rabinos e iniciados da Kabbalah um contacto visual, estando condenada à morte ritual qualquer representação ou reprodução posterior do observado. Contudo, fora desse exemplar israelita, existe outra cópia do Seferit. É a que o inquisidor Ricardo, o Cruel, Ricardo de Tarceval, o pai de Lito de Tarsis, roubou na grande sinagoga de Granada e que o último trouxera para a América em 1534. Trata-se de uma réplica bastante fidedigna do livro templário, datada de 1333 em Granada, quer dizer, logo da dissolução da ordem, e em segurança copiado do livro original que os Golan e rabinos levaram consigo quando fugiram da França. Dessa edição granadina, que por séculos esteve num baú da nossa casa tucumana, lhe envio o fax da página 12 para melhor compreensão das descrições de Beri Birse. Muito bem, sacerdotes, exclamou Bera, enquanto examinava atentamente a figura da página 12 do Seferis. Vossa ordem realizou uma grande obra ao representar em imagens a sabedoria do livro de Raziel. Mas o perigo de que tal Ockman caia em poder dos gentios é enorme. Devem, pois, enviar as cópias desnecessárias deste livro e submetê-lo ao mais rigoroso controle, que seria de nossos planos, que são os planos de Yahvé, se os gentios relembrassem do segredo da romã, da árvore Rimon,
praticamente revelado por este desenho. Que responderíamos se eles soubessem novamente que um pé de romã era a árvore da vida, a árvore do paraíso, à qual não se deixou Adão se aproximar para evitar que conhecesse o segredo da vida e da morte? Os gentios já sabem que a árvore da ciência do bem e do mal era uma macieira e a relacionaram com a rosa, entendendo que se trata de uma família de plantas, entre as quais se conta também o amendoeiro. Sabem assim que em todas elas há distintas partes de uma mensagem única, de uma ideia plasmada pelo Criador Uno. Entretanto, jamais conseguirão relacionar o pé da romã com nenhuma outra planta para formar família, pois Rimon é o arquétipo da criação. Nela se descobrirão elementos semelhantes aos de todas as outras espécies, mas ela mesma não se poderá ser derivada de nenhuma outra. Como Javé os engloba a todos com sua forma, mas ele não é englobado por ninguém. A missão que os encomendamos tem a ver com a árvore da vida, mas especialmente se refere a um dos seus frutos, o Séfira Binah, no qual tereis de vos inspirar para combater a atroz heresia da casa de Tarsis. Sim, sacerdotes, ainda que a estirpe de Tarsis tenha morrido, subsiste ainda o efeito dos seus atos luciféricos, dos quais não é menor o culto à Virgem da Gruta. Contra essa impostura começareis a lutar imediatamente, desenvolvendo o ataque de acordo com as instruções que os daremos agora. Nesse momento, a história que os muito santo desenhou para o povo eleito nos sorri. Prontamente será instaurada na Europa a sinarquia universal. Logo surgirá o governo mundial do povo eleito, durante o qual se manifestará sobre a humanidade gentia o irresistível poder do Messias, por quem se oferecerá o holocausto do fogo. Mas antes que esse maravilhoso ato se concretize, lhes diria que nos dias de hoje, logo que possível, a ordem de Melquisedeque levantará no Sefard da Espanha um varão da casa de Israel, dotado do verbo de Metatron. Ele possuirá a ocma necessária para fechar as portas que abriram os demónios hiperbóreos e para abrir as portas dos palácios celestiais Ekalote, do Éden. O nome cabalístico deste supremo sacerdote é Quiblon. Quiblon estará dotado de grande poder. Levantar-se-á do nada e arrastará a Espanha inteira atrás do ouro, que ele lhes oferecerá em abundância. Cega como Perseu, a Espanha levantará a sua espada e cortará 3 cabeças da Medusa num só golpe, além do mar tenebroso, num novo Tártaro, cujo caminho ele lhes ensinará. Prestai atenção, sacerdotes, porque estamos profetizando. É a palavra de Javé que brota dos nossos lábios. Repetimos: Quiblon será enviado do céu, um embaixador de Javé. E deveis saber que esta região do Elva foi assinalada por Melquisedeque como assento da embaixada de Quiblon, como porto e pousada das suas mágicas viagens. Sim, a terra onde se cometeu o maior sacrifício posterior à Atlântida. A terra onde os Atlantes brancos deram início ao seu luciférico plano destinado a predispor o espírito não criado para travar uma batalha final contra a bondade do Criador Uno. Esta terra, sacerdotes, será redimida do seu pecado, bendita e santificada pelo triplo holocausto de Quiblon. Por isso os fizemos saber, a seu tempo, que deveriam ocupar a penha de Saturno. O fizeram? Com efeito, ó divino Zeralim, confirmou o grande mestre do templo que ainda aguardava a explicação sobre o mistério da pedra de fogo.
Apenas recebemos vossa mensagem, solicitamos a autorização papal e nos apoderamos do convento de La Rábida, com o fim de estabelecer-nos no próprio local da Penha de Saturno. Pois bem, deveis saber mesmo assim que Rus Bahal, ou Pedra de Saturno, é local consagrado a Binah, o aspecto com o qual Javé se manifesta como grande mãe. Quando chegar Quiblon a este lugar sagrado, Javé refletirá nele a Shekinah e o dotará do verbo de Metatron. Quantas vezes desceu Shekinah sobre a terra? 10 vezes frente a Israel, se apressou a responder o rabino Nazi. Primeira, no jardim do Éden, e ouviram o rumor dos passos de Javé Elohim, que passava pelo jardim com brisa do dia, e o homem e a sua mulher se esconderam da presença de Javé Elohim por entre os arbustos do jardim. Gênesis 3:8. Segunda, para observar a torre de Babel, desceu Javé para ver a cidade e a torre que estavam construindo os filhos dos homens. Gênesis 11:5. Terceira, em Sodoma, disse Javé: Vou descer e verei se tem obrado em todo segundo o clamor que me chega, e se não, o saberei. Gênesis 18:21. Quarta, na sarça ardente, se lhe apareceu Javé numa chama de fogo em meio de uma sarça, e viu Moisés que a sarça ardia no fogo, mas não se consumia. Êxodo 3:2. Quinta, no Egito. Eu desci no Egito para liberar o meu povo das mãos dos egípcios e fazê-lo subir deste país a uma terra boa e espaçosa, a uma terra que emana leite e mel, ao lugar de onde vivem os cananeus, os hititas, os amorreus, os perizeus, os heveus e os jebuseus. Êxodo 3:8. Sexta, sobre o monte Sinai. Javé desceu sobre o monte Sinai, sobre o cume da montanha, e Javé chamou a Moisés de cima do monte. Êxodo 19:20. Sétima, sobre os anciãos. Javé desceu na nuvem e lhe falou, e tomou do espírito que havia nele e o pousou sobre os 70 anciões. Prontamente, como o espírito se apossou deles, começaram a profetizar, mas logo não conseguiram fazê-lo mais. 11:25. Oitava. Sobre o mar vermelho, ele inclinou dos céus e desceu. Densas nuvens havia sobre seus pés. 2 Samuel 22:10. Nona. No santuário do templo. Javé me disse: Esta porta permanecerá fechada, não se abrirá para que ninguém entre por ela, porque Javé, Deus de Israel, entrou por ela, por isso permanecerá fechada. Ezequiel 44:2. E décima, ele virá na época de Gog e Magog, sairá então Javé e pelejará contra aquelas nações, como noutro tempo pelejou nos dias da batalha da Atlântida. Seus pés se pousarão no Monte das Oliveiras, que está à frente de Jerusalém, ao oriente, e o Monte das Oliveiras se partirá pela metade, até o oriente e até o ocidente, formando um vale imenso. A metade do monte se apartará até ao norte e a outra metade até ao sul. Yahvé será rei sobre toda a terra. Naquele dia, Yahvé será único, e único será seu nome. Todo o país se transformará em planície, desde Geba até Ribon, a saber, no Negueb, mas Jerusalém prevalecerá. Zacarias 14:3. E uma vez entre o povo eleito, sumou o abade de Claraval.
11ª, sobre o Messias. Apenas batizado Jesus, saiu em seguida da água, e nisto se abriram os céus e viu ao Espírito de Javé descer como uma pomba e vir sobre ele, enquanto dos céus saiu uma voz que dizia: Este é meu filho amado, em quem me comprazo. Mateus 3,16. Tomai nota então de outras duas vezes que Shekinah descerá à terra. A 11ª, que mencionou o Abade, está assinalado pela letra Aleph, que rege a essência do ar. Foi uma descida pneumática, simbolizada pela ave do estandarte de Israel. Isso significa que o cristianismo constitui um holocausto de ar para Yahvé Shaddai. A 12ª, que agora vos anunciamos, ocorrerá na Penha de Saturno, em Rus Baal, frente a Quiblon, quando Quiblon buscar ali a inteligência da grande mãe Biná. Será essa uma descida assinalada pela letra Mem, que expressa a essência da água. Isso significa que o descobrimento de Quiblon constituirá um holocausto da água para Yahvé Shaddai. E a 13ª sucederá durante o governo mundial do povo eleito. Então a Shekinah descerá sobre o Messias, frente a Israel. E o Messias será uno com Israel. Israel será uno com a Shekinah. Israel será uno com Javé. Israel será Javé. Bendito seja o mistério de Israel. Israel, Shekinah, acabará para sempre com todos os gentios e com 2/3 do seu próprio sangue, propiciando o juízo de Dim Elohim Gibor, o rigoroso juízo de Jeburá. E Israel, Shekinah, cumprirá a sentença de Javé Sabaoth, que já vem sendo pronunciada nos céus. Será essa uma descida caracterizada pela letra Sim, que define a essência do fogo. Isso significa que a sentença do juízo de Din, do juízo final, constituirá um holocausto de fogo para Javé Shaddai. Os 4 sacerdotes atendiam com desmensurado interesse as palavras dos imortais. Mas o mais impressionado de todos era o grão-mestre do templo, responsável direto da ocupação de Rusbal, desde o convento de Nossa Senhora de La Rábida. Se gostou deste conteúdo, subscreva o canal. Força e honra, camarada!